Olá! Está no ar o Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui da Universidade de Guarulhos. Eu sou Henrique Ribeiro e o programa começa agora. O número de animais adotados pela população guarulhense apresentou um crescimento de 27% nos 2 últimos anos. Dos animais adotados no ano passado, estão entre eles 163 cães e 126 gatos. Para falar sobre esse assunto, recebo hoje o Dr. Fernando Cortez, que é veterinário do Centro de Zoonoses de Guarulhos. Seja bem-vindo, Fernando. É um prazer estar aqui. Como que é feita a adoção? A adoção é feita presencialmente no Centro de Controle de Zoonoses. O interessado ele é atendido por um servidor, onde é realizada uma entrevista e passadas as orientações sobre guarda responsável. A partir daí é traçado um perfil compatível com o interesse do adotante e relacionado ao animal a ser adotado. Depois o adotante, o futuro adotante, ele é apresentado a vários animais, onde ele tem a possibilidade de interagir com eles e reconhecer se aquele animal será de fato adotado. E quais são os requisitos necessários? O munícipe interessado em adotar o animal, ele precisa ter idade igual ou superior a 18 anos, estar portando o CPF, RG, comprovante de residência recente e ter a informação de o que é ter a guarda responsável, as condições dentro do seu estilo de vida para adotar e ser responsável por um animal. E no caso, qual é o benefício que a adoção traz para o animal? Para o animal, ele é a possibilidade dele desenvolver um vínculo afetivo com esse novo lar que ele será inserido, né, e dar continuidade a uma alimentação de qualidade, ao seu programa vacinal, tratamento contra vermes, ectoparasitas como pulgas e carrapatos, ter a sensação dessa segurança, de uma tranquilidade, desenvolver realmente um vínculo afetivo com esse novo lar. E no caso do adotante, quais os benefícios que um animal pode trazer para ele? Bom, Henrique, pesquisas comprovam que a melhoria da qualidade de vida e da saúde daquelas pessoas que têm animais em sua casa são bem positivas, né? O ato de você fazer alguma certa atividade física ao estar brincando com o seu animal, isso já melhora assim, o condicionamento físico das pessoas, a liberação de alguns hormônios que dão sensação de bem-estar, né, a ocitocina, a serotonina, por exemplo, isso melhora a condição de saúde mesmo dos indivíduos, né? Pessoas até mesmo que têm autismos, por exemplo, melhora a socialização desses indivíduos, então são bastante vantajosas, tanto para o animal quanto para as pessoas, a presença de um animal inserido na família. Então, no caso do animal, ele teria essa felicidade a mais, de ter um dono ali com ele, brincando, não teria? Com certeza, Henrique, assim, essa questão do atendimento particular, assim, individualizado a ele ter a possibilidade de sair de um convívio coletivo, né, e ter cuidados mais individuais, ele pressente e acaba valorizando isso, e isso afeta na qualidade e no bem-estar dele, sem dúvida nenhuma. Mas qual que é o público maior que faz a adoção? Tem alguma faixa mais certa de idade, de perfil de pessoa que faz a adoção? Certo. Com relação à faixa de idade, são pessoas próximas da idade de 22 até início dos 35 anos, aproximadamente. Com relação a classes, né, todas as classes elas acabam tendo a sua participação na adoção de animais, e é uma adoção bastante heterogênea, a gente não consegue evidenciar assim, grandes diferenças. Certo. E no caso do animal, existe alguma preferência em questão da cor do pelo, do sexo do animal, da raça? Os filhotes eles acabam sendo a preferência, né, por serem praticamente irresistíveis. Mas os adultos têm as suas vantagens, né? Eles já chegam com um comportamento definido, então os filhotes ele pode surpreender com relação ao comportamento que vai chegar à idade adulta. O tamanho, o porte do adulto já está definido também, então se você tinha um certo interesse em determinado tamanho do animal, aquele adulto você já sabe exatamente o porte que ele já está definido, né? O adulto, o cão adulto, o gato, o animal em geral,
ele tem a capacidade de aprendizagem em qualquer faixa etária. Não é só o filhote que tem essa possibilidade de aprender. Então o adulto também tem essa vantagem também de aprender coisas novas. E outra característica é o porte. O porte geralmente é animais de pequeno porte. Preferência relacionada ao sexo, tanto masculino, feminino, a gente não tem evidências de preferência. E coloração de pelagem, a gente percebe que tem uma preferência para pelagens de tonalidades mais claras. No caso, o tamanho do pelo também influencia na escolha? Não temos evidências do tamanho do pelo, né? É claro que tem um trabalho maior naquele que se dispõe a ter um animal com uma pelagem mais longa, né? A questão de banhos, a questão de escovação, né? A própria presença de algum ectoparasita, seja pulga ou carrapato, é mais difícil verificar a presença desses ectoparasitas, então precisa ter um cuidado maior mesmo, né? Mas a dedicação com o pelo nos animais de pelagem mais longa é um cuidado quase que semanal, mas a preferência na adoção a gente não verifica essa diferença. No caso não são só, existem outros tipos de adoção além do de cães e gatos? O Centro de Controle de Zoonoses, ele é responsável pelo recolhimento de animais, tanto de animais de pequeno porte, cães e gatos, animais de médio porte, suínos, caprinos, e animais de grande porte, como bovinos e equinos. Esses outras espécies de animais, como eles têm um valor comercial, como a gente chama de um valor zootécnico, então, expirado o prazo de resgate, de acordo com a nossa legislação municipal, que são de 3 dias úteis, eles acabam sendo disponibilizados, só que o procedimento é outro. Eles vão para leilão, considerando esse valor comercial que eles possuem. Certo. Aí no caso do leilão, existe um público mais certo que faz esse tipo de compra, né? Sim, o leilão é feito pelo Fundo Social da Solidariedade, né? E a pessoa precisa comprovar que tem uma propriedade rural e tem alguns requisitos específicos para realizar esse leilão. E no caso desse resgate, como é que é? Quando o animal ele é apreendido, no caso, é avisado ao dono para ele fazer esse resgate? Sim, é uma determinação municipal, Henrique, a microchipagem de todos os animais presentes aqui no município de Guarulhos, sejam cães, gatos, bovinos, equinos, né? A partir do momento que esse animal ele é microchipado, esse microchip ele é uma sequência de 15 números, né, onde existem as informações dentro do nosso banco de dados. Então, esse animal sendo resgatado pelo nosso serviço de controle de zoonose, é possível a identificação do seu responsável. É claro que é de responsabilidade do dono do animal, do guardião do animal, prover instalações que impeçam o acesso desse animal às vias públicas, né? E caso tenha acesso às vias públicas, que seja com a contenção adequada, com a condução adequada, com a supervisão adequada, né? Uma vez que ele cometeu esse tipo de infração, que é permitir que o animal tenha acesso à rua sem a contenção adequada, ele receberá as sanções legais de acordo com a nossa legislação, sim. E no caso, como é que é essa microchipagem que eles fazem? É um procedimento simples, é invasivo, mas é semelhante a uma vacinação, né? O microchip ele é do tamanho de um caroço de arroz, ele emite uma radiofrequência e com o leitor de microchip é possível verificar essa sequência de 15 números. A localização da implantação desse microchip em cães e gatos é entre os ombros, que a gente chama de região intraescapular. Fernando, a gente vai dar um tempinho só para fazer um intervalo, depois a gente continua no próximo bloco. O Espaço Comunidade volta já. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Estamos de volta com o Espaço Comunidade, hoje com a presença do Dr. Fernando, que é médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos. Fernando, explica pra gente qual é a origem dos animais que vão para doação. Henrique, a principal entrada desses animais são animais frutos de apreensão judicial,
né, onde receberam maus tratos com os seus proprietários, eles não conseguiram desenvolver a guarda responsável, e aí são realizados processos legais, são feitas fiscalizações, e sendo comprovada essas evidências de maus tratos e as causas sendo mantidas, esses animais eles recebem então uma ordem judicial para que seja feita essa apreensão judicial. E além dessa apreensão judicial, o guardião infrator, né, por não ter desenvolvido essa guarda responsável desses animais, ele, além de terem seus animais apreendidos, eles também recebem assim, notificações preliminares, autos de infrações, que podem desenvolver até chegar a autos de multas, por exemplo. E no caso, como é que é feita essa apreensão judicial dos animais? A equipe chega ao local do imóvel, é feito um contato com o responsável pelo imóvel e, mediante assim, a documentação oficial emitida pelo juiz, nós temos a autorização do dono do imóvel em entrar e realizamos o manejo etológico, que é respeitando as características de comportamento, as características físicas do animal, e embarcamos esses animais em nossas viaturas, né, e direcionamos esses animais ao Centro de Controle de Zoonose para que todos os procedimentos sejam iniciados. E qual que é o estado desses animais? Geralmente são animais agressivos, são animais que têm um histórico de sofrimento, de maus tratos, portadores de doenças, um estado clínico desfavorável relacionado à sua saúde. No caso dos animais que estão para serem adotados, eles já vêm castrados, eles já são castrados pelo Centro de Controle? Sim, nós no Centro de Controle de Zoonoses realizamos a castração desses animais que serão encaminhados para adoção. Além da castração, realizamos também a microchipagem dos animais, a vacinação contra a raiva, a vacinação contra doenças de espécies específicas, tratamento contra pulgas, carrapatos, vermes, uma alimentação adequada à categoria do que o animal se enquadra. E no caso, existe casos de que a pessoa ela adotou o animal, mas depois ela desistiu da adoção? Olha, nós investimos muito em cada animal que vai ser direcionado para a adoção. Então, o recolhimento, a castração, a microchipagem, a alimentação, os cuidados diários. Por conta desse investimento, nós temos critérios rigorosos para disponibilizar esse animal para uma adoção, né? Como eu disse anteriormente, é realizada a entrevista, são passadas orientações de guarda responsável, onde a pessoa realmente ela se torna conhecedora de ter a guarda daquele animal. Mesmo assim, nós, em alguns casos, poderemos, antes da adoção ser concretizada, visitar o imóvel da pessoa e ver se aquele animal terá condições de desenvolver uma qualidade de vida e o seu bem-estar ser atendido. Mas mesmo assim, questões de desinteresse pelo animal, infelizmente existe, né? Seja pelo fato do animal ele ficou doente e aí gastos particulares com médicos veterinários, seja pelo fato da pessoa mudou de residência, seja pelo fato do animal começar a desenvolver algum comportamento que para a pessoa é inaceitável. Então, a função que gostaria era de guarda e o cão tem um comportamento mais calmo. Então, existem diversos fatores que fazem com que alguma pessoa possa se interessar. Mas, graças a esses critérios mais seletivos que nós temos adotando para essas pessoas, nós não temos uma incidência baixa que chega a menos de 5% essa desistência. Mas mesmo ocorrendo essa desistência, a pessoa, ao adotar o animal, ela tem a assinatura de um termo de responsabilidade dessa adoção, né? Em que ela fica ciente de que se ela não conseguir desenvolver mais a guarda desse animal, será de responsabilidade dela direcionar esse animal para uma guarda responsável. E aí a comunicação ao Centro de Controle de Zoonose deverá ser feita para que nós possamos alterar o registro desse animal na troca do seu futuro responsável. No caso de uma desistência, a pessoa pode adotar outro animal? E depende dos motivos que fizeram dessa desistência, né? Do motivo individual, né? De repente é uma alergia ao pelo de uma espécie, de um felino, que possa não ser
desencadeada pelo pelo de um canino, né? Então, cada caso é avaliado individualmente e para ver se essa pessoa teria condições, dentro dos nossos critérios rigorosos, de adotar um outro animal, sendo que ela já tinha desistido de um anteriormente. Existe alguma taxa para essa adoção por conta dos cuidados que é feito, como a vacinação, castração? Existe alguma taxa em cima disso para a adoção? Não, não tem nenhuma taxa. A castração e todos os outros custos envolvidos aí no animal é gratuita a adoção. Então, Fernando, muito obrigado pela sua presença hoje. Você tem algum contato do Centro de Controle de Zoonoses para fazer, para indicar para o pessoal de casa? Sim, você interessado em adotar um cão, adotar um gado, você pode se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos, localizado na rua Santa Cruz do Descalvados, número 420, fica no Jardim Triunfo, região de Bom Sucesso. Os horários de adoção iniciam às 9 horas da manhã até às 16h30, isso de segunda a sexta-feira. Realizamos também feiras de adoção aos domingos, mensalmente, tradicionalmente no terceiro domingo de todo mês. As feiras de adoção, elas iniciam às 9 horas da manhã e terminam às 13 horas. E disponibilizamos ônibus com 2 saídas do Bosque Maia, uma saída às 9 e outra saída às 11 horas. Certo, Fernando. Muito obrigado pela sua participação hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção 2464-1796 ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Curta também nossa página no Facebook e até o próximo Espaço Comunidade. Tchau!